Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo, análise de doutrina do Glover Ship, do Centro de Estudos Teológico. Hoje a gente vai ver a parte do exercício do O Catolicismo, parte 1. Depois a gente vai estudar o texto do Catolicismo, parte 2 e 3, e os exercícios também, tá bom? Então vamos ver aqui o exercício do 101 ao 150. Diz o seguinte, exercício 1, conhecimento geral. E no final desse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui o glossário, tá? Para que vocês respondam aí as perguntinhas do glossário, tá bom? Instrução. Marque com X toda a letra que corresponde à resposta correta. 101. A Igreja Católica Apostólica Romana apareceu no Brasil há 12 séculos após a época de Jesus. B. No primeiro século, nos tempos de São Pedro. C. No descobrimento do Brasil no ano 1500. Vê aí A, B ou C. Você responde aí, depois você pode estar mandando aí no meu e-mail, tá? ronaldozm@gmail.com as respostas ou alguma dúvida que ficar aí também. Pergunta 102. A Igreja Católica A. Nunca mudou a doutrina original. B. Mudou o sistema original de governo, louvor, doutrina e prática da Igreja. C. Esclareceu simplesmente a doutrina original através de tradições e leis canônicas. 103. As Escrituras Sagradas A. Revelam-nos toda a verdade divina suficiente para a salvação. B. Revelam-nos muitas coisas, mas estas precisam ser interpretadas somente por teólogos. C. Não são suficientes em si para nos guiar, pois não nos revelam todo o necessário para a nossa salvação. A, B ou C. 104. A sede da Igreja verdadeira se encontra A. No Vaticano, B. Nos céus, C. Em Jerusalém. 105. Os sacerdotes da Igreja Bíblica são A. Todos os cristãos verdadeiros. B. Todos os bispos e padres. C. Todos os descendentes dos sacerdotes arâmicos. 106, perguntinha 106. O Suprema Cabeça sobre a Igreja hoje é A. O Papa. B. O Presidente. C. Jesus Cristo. 107. A autoridade máxima na Igreja reside em A. A autoridade máxima na Igreja reside em A. Concílios. B. Jesus Cristo. C. Papas. 108. A igreja local deve ser dirigida hoje por A. Um pastor. B. Um padre, entre parênteses, sacerdote. C. Vários presbíteros. 109. No sentido bíblico, a infalibilidade existe apenas A. Em Jesus e sua palavra. B. Nos bispos e concílios. C. No Papa, quando este fala oficialmente. 110. A Igreja, de um modo geral, significa, na verdade, a hierarquia de autoridade eclesiástica, B. O Papa e seus conselheiros, C. O corpo de Cristo, os eleitos. 111. A pedra, entre parênteses, Petra, citada por Jesus em Mateus 16:18, significa a verdade em Cristo, B. O apóstolo Paulo, C. O apóstolo Pedro. 112. Conforme a Bíblia, a igreja foi fundada por A. Pedro, B. Paulo, C. Cristo. 113. A hierarquia oficial da Igreja Católica é constituída, respectivamente, A. Papa,
cardeais, bispos, arcebispos e padres. B. Papa, cardeais, arcebispos, bispos e padres. C. Papa, arcebispos, bispos, cardeais e padres. 114. Conforme a doutrina católica, quem é o responsável pelo ensino dos padres? A. Os cardeais e bispos. B. Os arcebispos. C. Apenas os bispos. Exercício 2. Afirmativa correta. Marque um X sobre a palavra sim ou não. 15. As escrituras estão completas, habilitando-nos para toda boa obra? Sim ou não? 16. Decretos e tradições da Igreja têm valor doutrinário igual ao da Bíblia? Sim ou não? 117. As Escrituras só podem ser interpretadas corretamente pelos teólogos? Sim ou não? 118. Qualquer doutrina pode ser acrescentada à palavra de Deus? Sim ou não? 119. Cristo escolheu São Pedro para ser o primeiro Papa? Sim ou não? 120. A Igreja do Novo Testamento foi edificada por Jesus Cristo? Sim ou não? 121. A Igreja do Novo Testamento foi organizada em uma hierarquia de autoridades eclesiásticas? Sim ou não? 122. O cabeça oficial da Igreja Bíblica é seu fundador, Jesus Cristo? Sim ou não? 123. A Igreja tem somente um sumo sacerdote eterno, o próprio Cristo? Sim ou não? 124. Os sacerdotes na Igreja verdadeira são todos os seus membros? Sim ou não? 125. Conforme a Igreja Católica, o corpo de bispos, liderada pelo Papa, é infalível em se tratando de doutrinas e moralidade? Sim ou não? 126. A atual Igreja Católica tem mudado suas doutrinas e tradições, apesar de se considerar infalível? Sim ou não? Exercício parte 3. Passagens bíblicas. Marque um X sobre a letra que corresponde ao sentido real de cada passagem bíblica. 127, você vai ler lá 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 15 a 17, e vai ver se a A ou a B corresponde a essa passagem. A. As tradições religiosas católicas são úteis e importantes para a sã doutrina. B. Toda escritura é útil para nos habilitar perfeitamente nas coisas de Deus. A ou B? 128, você vai ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, e vai ver se a A ou a B corresponde. A. A doutrina bíblica vem diretamente de Deus e não de elucidação, ou entre parênteses, esclarecimentos e decretos humanos. B. A doutrina da Igreja vem de duas fontes, a Bíblia e as tradições da Igreja. A ou B? 129. Você vai ler Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, Atos 5, 11, Atos 8, 1, Atos 14 a 20, eu acho que é do capítulo 8, do 14 ao 20, e também o 25. E você vai responder A ou B. A igreja foi iniciada em Jerusalém e dali espalhou-se para outros lugares. B. A igreja de Roma estabeleceu sua própria sede a partir do ano 43 depois de Cristo. A ou B? Pergunta 130. Você vai ler Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, Hebreus 5, 6, Hebreus 6, 20. E vai ver se a A ou a B corresponde a essas passagens. A. Jesus Cristo é o sumo sacerdote sobre a igreja. B. O Papa é o sumo sacerdote da igreja atual. Pergunta 131, você vai ler Colossenses 1, versículo 17 a 20 e vai ver se a A ou a B corresponde. A. O Papa é o cabeça da igreja. B. Cristo é o cabeça da igreja.
Pergunta 132, você vai ler Hebreus capítulo 7, versículo de 26 a 28 e vai responder A ou B. A. O sacrifício de Cristo foi oferecido uma vez por todas por nossos pecados. B. O sacrifício de Cristo repete-se diariamente na Eucaristia. Pergunta 133, Mateus 28, 18. Você vai ler e vai ver se a A ou a B corresponde. A. Jesus Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. B. O Papa tem toda a autoridade aqui na terra. Pergunta 134, você vai ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 27, e vai ver se a A ou a B corresponde. A. O templo de Deus, a igreja, é constituída de membros individuais. B. O templo de Deus, a igreja, é constituída de uma hierarquia de autoridades. 135, você vai ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, e Apocalipse, capítulo 2 e o capítulo 3 inteiro. E vai responder A ou B, está correspondendo a essas passagens. A igreja, quando fala, abre aspas, ex-catedra, não pode errar. B. A igreja, constituída por seres humanos, é capaz de errar. 136, você vai ler Atos, capítulo 14, versículo 23, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, e Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9. E vai ver se a A ou a B corresponde. A igreja é dividida em congregações locais, cada qual com seus próprios presbíteros e diáconos. B. A igreja é constituída de dioceses e arquidioceses, cada qual com sua hierarquia de autoridade. Pergunta 137, você vai ler Mateus 15, versículo de 1 a 3, e vai ver se A ou a B corresponde. A. Os homens podem mudar a verdade da Bíblia, conforme as necessidades de cada geração. B. Os homens não têm o direito de mudar a verdade da Bíblia. Pergunta 138, você vai ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Vai ver se a A ou a B corresponde. A Bíblia diz que os cristãos são sumo sacerdote de Deus. B. A Bíblia diz que os cristãos são apenas sacerdote de Cristo. Exercício 4. Glossário do Catolicismo, parte 1. Essa parte aqui que você pode depois avançar, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não vou estar lendo, tá? Vou estar só mostrando aqui. Vocês vão dando pause e acompanhando e lendo aí, tá? Porque é muita coisa para eu ler. Vai ficar muito extenso o vídeo, tá bom? Introdução. Marque um X sobre a letra V verdadeiro ou F falso, que corresponde ao significado correto do vocábulo histórico. Pergunta 139 diz: paróquia, lugar onde o paróquio exerce autoridade sobre duas ou mais dioceses. Verdadeiro ou falso? Depois vocês avançam lá que vai estar lá na frente o vocabulário. Pergunta 140. Tradição. Coleção de valores espirituais transmitida pela Igreja. Verdadeiro ou falso? 141. Arquidiocese. Região administrativa eclesiástica papal. Verdadeiro ou falso? 142. Sincretismo. Transformação dos santos em mártires cristãos. Verdadeiro ou falso? 143. Canônica. Referente ao Código de Leis Eclesiástica. 140. Verdadeiro ou falso? 144. Diácono. Biblicamente falando, um dos servos da igreja local. Verdadeiro ou falso? 145. Sacerdote. Ministro do culto divino. Verdadeiro ou falso?
146. Diocese. Circunscrição territorial sujeita à administração eclesiástica de um bispo. Verdadeiro ou falso? 147. Concílio. Assembleia de prelados católicos em que se trata de assuntos dogmáticos, doutrinários ou disciplinares. Verdadeiro ou falso? 148. Catecismo. Ensino dogmático de preceitos religiosos. Verdadeiro ou falso? E 149. Infabilidade. Disse do título que o Papa ou a Igreja recebe, pelo qual não pode errar em questões pertinentes à fé e aos costumes. Verdadeiro ou falso? 150. Hierarquia. Escala autoritária em que os padres são consagrados no Vaticano. Verdadeiro ou falso? Agora aqui tem mais 10 perguntinhas de confissão de fé. Marque um X sobre a palavra sim ou não. Relação à sua fé na palavra de Deus. 1. Creio que Jesus é o único cabeça e autoridade máxima sobre a igreja. Você diz sim ou não? 2. Creio que Jesus é o único sumo sacerdote e mediador da igreja. Sim ou não? 3. Creio que a Bíblia ensina apenas o batismo de adultos e adolescentes responsáveis perante Deus. Sim ou não? 4. Creio que cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus, em vez de herdar a culpa do pecado original. Sim ou não? 5. Creio que as tradições da Igreja Católica devem ser abandonadas para eu seguir somente a Bíblia. Sim ou não? 6. Creio que a infabilidade pertence apenas a Cristo. Sim ou não? 7. Creio que as doutrinas sobre obras meritórias, rezas e missas pelos mortos são antibíblicas. Sim ou não? 8. Creio que a liderança de cada igreja local é autônoma, isso é, independente das decisões de outras congregações. Sim ou não? 9. Creio que, para herdar a vida eterna, eu preciso obedecer sempre à palavra de Cristo. Sim ou não? Última, 10ª. Creio que, para ser membro da verdadeira Igreja do Novo Testamento, preciso crer em Jesus, arrepender-me dos meus pecados e ser batizados para a remissão dos meus pecados. Sim ou não? Concluímos aqui. Agora eu vou estar mostrando aqui o glossário. Está aqui no finalzinho desse livro texto. Vamos ver se vai ficar bom aí a resolução para vocês. Vocês vão ter que dar um pause aí, tá? E ler aí, tá? Aqui é a página 285. Aqui. Vamos ver como é que dá para fazer aqui. Fica melhor para vocês verem. Essa página. Agora essa outra página. Espero que a resolução fique boa aí. Você dá uma pause aí. Vamos passando aqui. Tá bem? Por mais pertinho aqui, eu vou subindo para que vocês consigam ler direitinho. Se vocês não conseguirem ler, vocês me mandam um e-mail aí que eu depois mando por e-mail para vocês, tá? Aí eu escaneio e mando por e-mail para vocês aí, se não ficar legal, tá? Espero que vocês consigam dar uma
uma pause aí e vendo cada parte aqui do glossário aqui para responder aquelas perguntinhas lá, tá? Quase acabando, estamos na letra L já. Vamos ver. Letra M. Letra M tem bastante coisa, né? Terminando aqui a letra M, entrando a letra N e a letra O. E a letra P também, né? Espero que esteja bem focado aí. Vamos fazendo assim, porque se eu for ler tudo isso aqui, vai ficar muito grande. Dá uma pause aí. E aí vocês conseguem ir lendo aí, eu espero. Letra Q, letra R, final da letra R, início da letra S. Letra T. Mas quando eu chego muito perto, não foca direito, né? Então, vou deixar essa distância aqui. Parece que está mais legível. E a última página, final da letra T e a letra U, V e Z. Tá bem, pessoal? Espero que esteja bem. Se ficar com alguma dúvida, vocês escrevam aí para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Espero que vocês façam as respostas e também mandam no meu e-mail para que eu possa corrigir, tá bem? Se ficar alguma dúvida, a gente pode tirar ela através de videochamada, né? Me escreva. Se você está gostando, né, do estudo desse livro, Análise de Doutrina, do Glover Shipp, compartilhe aí com os seus familiares, seus amigos, peça para eles se inscreverem no canal e deixa o like, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?